Eu queria, antes de mais nada, falar para vocês que eu, vindo ao estudar medicina, aí continuo de alguma certa forma, estudando na Cocó, eu comecei a verificar várias coisas que dentro dos estudos, por isso que assim, as pessoas às vezes chegam para mim e falam, nossa, Saulo, você é tão velho, 47 anos estudando medicina. Eu falei, oxê, pelo contrário. Mas você vai muito melhor agora. Mas muito melhor. A cabeça muito melhor, os comparativos no lugar certo, a personalidade é meio formada, mesmo que seja mal formado. E com isso eu consegui fazer diversos comparativos, mas muitos. E um deles foi essa questão áurica e a aura, e a célula. A questão áurica e a célula. Cara, foi natural, não teve assim, eu simplesmente comecei a estudar, e agora, estudando oncologia, nisso eu começo a ver as patologias, as dificuldades, aí enfim, tem um estudo muito a fundo, a gente não dá para ir tão a fundo na parte espiritual, na verdade, apesar de ser a fundo, não se sabe muito, e aí você começa a ver, você fica aqui, analisando as células, o citoplasma, as organelas, deixa eu passar para cá, os receptores, as ações, as passagens de membrana, os tipos, os milhões de tipos de recepção de membrana, de tipos diferentes, tal. A movimentação do citoplasma. Então, por exemplo, o citoplasma na célula tem uma coisa chamada ciclose. Vem de ciclone mesmo. É um movimento citoplasmático, que esse processo envolve o fluxo contínuo do citoplasma dentro da célula, fazendo com que ajudar na distribuição dos nutrientes, do posicionamento correto. É como se fosse uma circulação, mas é equilibrado, ele é meio calmo. Alterações nessa ciclose, olha que interessante. Movimento citoplasmático muito rápido ou muito parado dá problema. E dá problema patológico. Indica o problema de tanto a ciclose excessiva, ou ela reduzida, ou até ausente. Pode causar condições patológicas, células sob estresse oxidativo, porque metabolismo alterado, que ela não consegue se reequilibrar energeticamente, quer dizer, nutrientes. Algumas células cancerígenas ativam, passam do limite. Células infectadas por vários tipos de patógenos, bactérias, vírus, e lá vai. Tá? Células em processo de morte celular, acontece um tipo de movimentação específica. Células com deficiência energética, células com deficiência nos receptores, por exemplo, de glicose, como o GLUT, acho que é GLUT4, que é o receptor específico para glicose no sentido da diabetes. Células expostas a toxinas, que são a movimentação entre outros seres ou outras células que não estão tão legais, que outras células não tão boas, começam a degradar coisas que elas estão e atrapalha a célula que está do lado. Muito interessante. Em condições de hipoxia, que é baixa oxigenação, ela fica adoentada, que a célula está fragilizada. E o equilíbrio disso. Analisando o micro, eu comecei a pensar, velho, nós não sabemos muitas coisas, mesmo um clarividente, tá? Ele vê uma coisinha, um negossoma, que é aquela parte azulada, e tal, aí tem um livro Mão de Luz, que tem umas fotinhas, posso colocar aqui para você ver, nada demais. Você vê que é tudo meio subjetivo, assim, o cara não consegue trazer lógica, não tem um estudo perfeito, nunca vai ter. Aí, pelo menos agora não, a gente tem que tentar chegar lá. Então a gente começa a ver que a célula tem camadas, e a aura tem também. Né? É muito interessante essa conexão, ela tem estruturas que a mantém e o sistema energético também tem. E por que eu estou falando? Porque, cara, quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a pensar, bom, se eu sou imaginar que eu era a mesma coisa, ou muito próximo disso, que o meu sistema ao redor tinha alguma coisa tão complexa, com órgãos, pequenas coisas voando ao redor, que são as organelas, talvez a gente tenha coisa assim, tá? Então você tinha ali a aura, por exemplo, ela é dividida em subcamadas. Cada lugar fala de um nome diferente, mas estão mais ou menos 7 camadas do sistema da aura. Ela também tem cores. Sob o que nós entendemos, as próprias células, elas também emitem cores, só que a gente não consegue ver. Porque a gente não tem ainda, tanto que a gente tem que fazer uma certa coloração para ver em microscópio. A gente não consegue ver. Para diferenciar, a gente vê 1 ou 2 cores, no máximo. Tá? A gente sabe, e isso tudo está conectado. Vamos observar a conexão entre as duas coisas. Tá? Você tem aqui, eu anotei tanta coisa legal aqui, cara. Deixa eu ver aqui. Só mais um detalhe.
Influência de ambiente com a aura. A membrana plasmática da célula, tá? Ela tem toda uma estrutura que já podendo ser estudada, a gente não consegue ver. Cara, nós somos um intermédio. Existe um macro que deve ter os planetas, que tem um campo, eis aí o campo gravitacional e outras coisas que protegem o planeta Terra. Observam que eles têm um fundamento de proteção também. A célula tem um fundamento protetivo, assim como os planetas têm. Nós também temos o fundamento protetivo. É muito interessante o comparativo. Eu não sei como ninguém ainda não fez claramente o comparativo. Até faz, mas é muito limitado. Eu fui buscar informação difícil de encontrar, coisas específicas. Eu tive que fazer eu próprio estudo aqui. Ela tem... Vê que interessante. Comecei a observar minha aura e tentar fazer comparativo sobre isso, tentando... Percebi que nos momentos que eu ficava mais ansioso, agoniado, acontecia uma sensação de agitação, de movimentação, eu estava agoniado. Aquilo parecia que estava circulando, eu não conseguia pensar dentro daquilo. Aí você fala, não, fecha os olhos e respira. O corpo acalma, mas não era só. Parece que quando você percebe que demora um pouco, além do próprio sistema orgânico, tem um sistema de compensação, que é o campo que vai. Parece que o líquido interno, que é o sistema energético da nossa aura, que é tipo um citoplasma áureo, a gente pode falar que é isso. É um gel plasmático que modifica, que tem recepção. Os obsessores usam isso, as pessoas usam isso, encosta no outro, usa isso, nós trocamos através daí. Algumas coisas dá para proteger, outras nem tanto. Então a perda da captação energética, uma determinada cegueira, quando está muito agitado, você não consegue olhar para fora. Está embaçado. O que acontece com uma água agitada? O que acontece com a visualidade? Ela levanta resíduos. Você não consegue olhar para fora. Eu percebi que quando eu parava, eu fiz 2 experimentos. Ou eu parava, fechava os olhos e não fazia nada, acalmava, mas quando eu parava, fechava os olhos e solicitava ao meu sistema citoplasmático áurico, fazendo comparativo com a célula, e solicitava que ele também parasse um pouco, era quase que imediato, e aconteciam várias coisas interessantes. Essa sensação de estar dentro de um local equilibrado, nem que seja tempo... Eu não sou uma pessoa que eu me considero equilibrado, cada correria que a gente vive quase patologicamente. Chega de noite, acorda, não sei o que, acorda, vai para o outro, volta. É patológica a forma como nós vivemos. Então eu não me considero, a gente tem que falar isso, uma pessoa... mas esse é o mundo que a gente vive. As pessoas não são estressadas, não tem que pagar conta, e não sei o que. Quase que o mundo força você a ser um bicho auricamente agoniado, um auriculoso. Você está com auriculose. Inventei uma nova doença, nova patologia. Chega na merda, olha, perceba aqui que o paciente João está com auriculose. O que é isso? Auriculose aguda. Não é crônica, né? Está com alta movimentação do sistema áurico. Isso parece besteira, mas não é. Eu percebi uma calma fora do normal, uma desaceleração super interessante e mais do que isso. Quando eu fazia isso, parece que, eu não sei se coincidência, eu conseguia não só respirar melhor, funcionar melhor, mas eu conseguia olhar melhor. Se a água está correndo entre eu e uma membrana que deve estar aqui, sei lá, um metro, 1,5 metro até menos, 1 metro, alguns centímetros na frente, uma membrana áurica que está fechando a primeira parte dela. Essa água está correndo tão forte aqui que eu não consigo olhar espiritualmente falando. Eu não consigo focar. Então eu comecei a perceber que eu focava mais na observação com as pessoas. Isso foi uma coisa muito boa, ao mesmo tempo muito ruim. Porque você começa a perceber a agonia que as pessoas estão dentro desse próprio sistema. Como nós estamos patológicos, totalmente, assim, meio louco. Eu conseguia fazer isso, e é muito interessante que eu queria que você fizesse isso. Fizesse um teste e me falasse. E acontece rapidamente, em 1 minuto, no máximo, você já está calmo. Você para um pouquinho, respira é bom também, mas não é só isso. Você faça o teste só respirando, e depois você faça o teste respirando e solicitando ao seu sistema energético, visualizando, até sentindo, como se ele continua rodando, mas bem mais calmo. Queria que você fizesse isso. Cara, é psicológico, isso é placebo, não importa. Se for placebo e eu conseguir através do placebo ficar em paz, para mim está valendo.
Toda vez que eu faço isso, o meu nível de calma vai no talo, porque às vezes, cara, eu fico até pensativo sobre coisas que estão acontecendo ali que eu não estou percebendo. Eu falo, nossa, por que essa agonia toda, velho? Que negócio doentio da peste. Quer saber? Eu vou devagar. Eu vou na velocidade do Tai Chi, que é a arte marcial baiana, que eu fui lá da Bahia. A gente não machuca ninguém, a gente não acerta ninguém, a gente é bicho da paz. O cara tá ali, a gente, ó. Já deu tempo do cara sair e a gente ainda tá indo. Super tranquilo. Cara, diminuir bastante as intenções com isso. Então, todos, no geral, embaçados, corridos, agoniados, sem troca, sem capacidade de olhar para fora, sem empatia, sem capacidade quase nenhuma de respirar. E por isso que as pessoas não olham para fora. Percebi que tinha muitos inversamente não agitados, mas com a aura parada, o que era patológico. Porque, vê, uma coisa é você parar a sua aura um pouquinho porque você quer parar ela. A outra coisa é você não conseguir movimentar o fez da sua vida uma energia parada. E eu percebi que não era só uma questão da energia da pessoa no sentido orgânico, físico, até financeiro, não. Ela estava com a energia parada. Não é interessante isso? É preciso que haja uma movimentação até meio que saudável, como a circulação, a pressão sanguínea, o sangue corre mais rápido. Quando você está com hipotensão, o sangue correndo mais lento não é bom. Quando ele, cara, que interessante como tudo se encaixa. Quando o sangue está correndo mais rápido que a hipertensão, é horrível. Pressão nos vasos, você pode ter aneurisma, você pode dar pressão nos rins. O coração não funciona corretamente, o processo não dá tempo, acaba, cara, tudo bagunça no seu corpo, nada funciona mais direito, você vai ter um monte de processo. Então você vê que é interessante que tinham pessoas paradas, e você ia perceber, na verdade, ela tinha uma movimentação parada. Eu não sei porquê, se é uma coisa a se observar, se era a própria vontade, se era um processo, era não vontade, e com isso você perdia a receptividade áurica. Olha que interessante, existem frequências que estão aí, e você precisa estar na correta movimentação para que porque a membrana, que é a nossa aura aqui fora, é a parte de conexão. Para as coisas entrarem, ela tem que passar por ali. Pelo menos no sentido de... É como se fosse o corpo físico. Se eu pegar essa caneta aqui e der para um espírito, ele não consegue pegar, porque ele está em outra frequência. Toma aqui, seu espírito, ele vai cair no chão. Ele não pega. É preciso que que você esteja no corpo físico, entre aspas, é só um exemplo, para que você consiga segurar a caneta. Então, às vezes, é preciso que a aura esteja movimentando na forma correta, equilibrada, no ponto certo, para que as coisas certas e as coisas equilibradas, porque se você está equilibrado, a coisa equilibrada encaixa em você, é o que a gente chama de homeostasia. Existe uma homeostasia áurica, que faz com que as energias que estão fora encontrem receptividade com a gente. Isso em tudo, desde os pequenos detalhes que a gente fala, Saulo, mas não é só dinheiro, é tudo. Tudo. A receptividade, obviamente, não é só uma questão de vontade, ela é uma questão de reação das próprias ações, sejam pensamentos, sentimentos ou movimentações da consciência, o que você tem feito, baseado nas suas próprias ações, para que abra a receptividade áurica. Abra a receptividade de alcançar uma coisa externa na sua direção. Isso acontece positivo e negativamente. Aí eu comecei a fazer o que eu podia, analisar e cuidar da minha calma interna, e todas as vezes que eu quero me acalmar agora, eu não penso só em respiração, eu penso o seguinte, como é que você... Para pensar, como que se acalma as energias? Só pensa. Não dá um alto passe. Cara, se você só pensa, cara, é só olha a natureza. Vamos parar de inventar e vamos olhar. Porque às vezes a gente não consegue ver, porque sendo nós a parte mediana do meio, talvez a gente não consiga ver claramente, mas você consegue ver uma célula. Perceba que a célula tem uma membrana em um citoplasma. E ela é a menor unidade visível, e nós somos feitos de vida, nós somos feitos, ou pelo menos considerado, feitos de trilhões delas. Está na nossa cara. Trilhões de exemplos e nós nunca conseguimos fazer a interligação. Você percebe que as coisas mais banais estão na nossa cara e a gente não vê. Aí você vê que nós também somos organismos. Que também tem Cara, como que a ciência não viu isso ainda?
É isso que eu estou falando. Se a célula tem, nós temos. E se nós temos, o planeta tem. E ele tem a comprovação do sistema gravitacional que subentende. Você sabe como é que funciona o sistema gravitacional, cara? Não, eu acho que ninguém pensou muito nisso. Tem uma malha que você pensa que ela está deitada em cima de uma determinada malha, ela amassa essa malha para baixo, mas não é assim. Ela está para todos os lados. O sistema gravitacional, ele entra em outra dimensão. Isso é científico, isso, tá? Ele não aperta, porque não tem meio com esse lado. Porque parece que quando você olha os mapas do desenho dos planetas, que eles estão sobre uma malha que distorce o tempo e espaço, a luz vem aqui e faz isso. Mas na verdade não é isso que está acontecendo. Ela está sendo amassada para todos os lados ao mesmo tempo. É como se fossem várias cordinhas que amassam. Então elas invadem outra dimensão. É por isso que o tempo e espaço distorce. Porque ele sai dessa frequência e entra em outra. Que interessante isso. Então nossa aura, ela transmite a quem está do lado sensações estranhamente além da frequência dimensional. Por isso que nós sentimos coisas perto de outras pessoas. Porque elas emitem o campo assim como a Lua está presa na Terra, cara. Nós estamos presos, provavelmente, em algum campo gravitacional que, provavelmente, se o Sol saísse agora, a gente ia se aproximar de Júpiter. Inevitavelmente. Então, olha que interessante como é tudo meio interligado. Então, assim, cara, para você ver quem nós somos, provavelmente você tem que olhar os trilhões de seres que vivem em cada um de nós. Alguns livros científicos que falam que nós temos 50 trilhões, outros falam que nós temos 70 trilhões, outros que nós temos 150 trilhões. Isso aqui são muitos. Cada uma dessas células com seus tecidos, com as suas movimentações, com as suas... Interessante. Seres pequenos que vivem na gente, que todos eles contêm uma estrutura interna toda voltada a um sistema citoplasmático que movimenta a conexão entre eles, vai para lá, outro para cá, tal. Isso está acontecendo com a gente também. Então, se você fica inventando de dar um passo em você, sem saber direito como é o sistema, talvez a gente vai sentir alguma coisa, mas é aí que eu faço o questionamento. No momento em que eu solicito a calma, através da minha vontade, pensando no meu sistema energético como se eu fosse um plasma igual ao de uma célula, interessante como eu mais rapidamente domino as energias. Aliás, a técnica da gravidade, esta a qual eu vou trabalhar nela assim que possível, vou colocar lá no aplicativo, que inclusive eu tive que solicitar a ajuda da galera lá, porque que bom, tá sinal que está funcionando. O banco, os acessos estão tantos que saí de 0,30 centavos para R$200 de banco de dados em 13 dias. É bom, de uso. Porque está funcionando, a galera está usando lá. E vai funcionar mais, que eu vou botar mais dados lá um pouquinho. Vou colocar a técnica da gravidade lá, no Viagem Astral. Quando eu estava programando, eu gastava 36 centavos por mês. Tá, agora está 200. Muito massa. Então, assim, que interessante pensar sobre isso e vamos mais a fundo. Um dos poucos lugares que eu encontrei informação foi Evolução em Dois Mundos, de Chico Xavier. Aliás, foi o único. Até tem, mas é muito superficial os outros. Que ele fala, considerando-se toda célula uma ação de unidade viva, qual motor microscópico em conexão com a usina mental, é claramente compreensível que todas as agregações celulares emitem radiações e que essas radiações articulem através das sinergias funcionais e se constituem recursos que podemos nomear de tecidos de força em torno de corpos que a exteriorizam. Olha que bonito e profundo esse texto. No homem, contudo, semelhante projeção surge profundamente enriquecida e modificada pelos fatores de pensamentos contínuos. Ajustando-se a emanação do campo celular, o homem também modela a sua aura em derredor da sua personalidade, o conhecedor do campo vital do duplo etérico, algumas... Ele para aqui, não fala muito mais coisa. E eu comecei a fazer comparativos. Aí Painho foi lá, pedi um monte de livros sobre a célula, fui estudar um monte de livros sobre aura e comecei a cruzar as informações. É porque esse livro é um livro complexo mesmo. Talvez seja por isso que realmente tem essa informação. Uma psicografia do Valdo e do Chico em conjunto. A aura é frequentemente descrita como um campo energético, vou vir para cá um pouquinho, que envolve e protege o indivíduo de influências externas e negativas, certo? Ela tem uma membrana protetiva. Se você está bem positivo, a aura, sabe o que ele protege? A sua aura. Porque você fica numa frequência boa, a aura fica sutil, olha que interessante. Se você fica agoniado, o que acontece? A célula fica agoniada junto.
Olha o que acontece com a célula. A membrana plasmática envolve a célula, regulando a entrada e saída de substâncias e protegendo contra agentes externos. Mesma coisa, velho. Eu não sei como nós não vimos isso ainda. É absurdo o não comparativo entre... Cara, eu acho que é quase uma cegueira, porque eu fico me perguntando o que mais eu não estou vendo. Porque é tudo tão cachado que é muito interessante. Olha, a comunicação e receptores. A aura, considerando que interage com energias e campos das pessoas, facilitando assim a comunicação ou deixando você de toda forma assim. A célula possui também receptores de membrana, que detectam sinais químicos de outras células, sejam elas de sistema imunológico, sistema de defesa, os mentores, por exemplo. Que interessante, velho. Permitindo a comunicação intercelular através das citocinas, todas as conexões que tem e outras tantas. Equilíbrio e homeostase. Um campo energético da aura equilibrado reflete saúde e bem-estar. Uma célula mantém a homeostase para funcionar corretamente, regulando assim seu ambiente interno. A aura diz que possui diferentes cores que refletem estados emocionais físicos. As células contêm também cores, ainda não sabemos direito na aura, mas organelas como lisossomos, peroxomos e lá vai. Embora não tenha cores específicas, desempenham funções, pelo menos não foi detectado ainda, mas com certeza tem, específicas que podem ser comparadas a diferentes cores de uma aura em termos de funcionalidade. A aura, descrita em camadas como uma representa diferentes aspectos físicos, emocionais, mentais, tal, e da própria semicamada. A célula produz compartimentos ou organelas especializadas em funções distintas e tem várias outras coisas. Aí você tem citocromo, você está pegando um monte de coisinha que vai funcionar também. Acredita-se, e você sabe disso, que a aura expande, seja você aqui agora, seja você depois, ela contrai e se expande em resposta à sua situação consciencial, se você está em estado de abertura consciencial ou não. A célula também, ela cresce, movimenta, que interessante, ela cresce e se divide. O ciclo de vida de uma célula é muito melhor que o ciclo de anos, normalmente, no geral, de um ser humano. Tem algumas exceções, mas normalmente é muito menor. Na proporção, ela se divide, assim como nós também fazemos. Só que a diferença é que você não se divide no meio, né? Mas, de certa forma, você está dando, emprestando o corpo, metade dos seus genes divididos, de metade para um lado e metade para o outro. Interação com o ambiente. A aura interage com as energias ambientais, absorvendo ou repelindo influências. A célula realiza endocitose para absorver materiais e exocitose para, enfim, colocar substâncias para interagindo com o ambiente extracelular. Práticas como a meditação e cura são utilizadas para reparar ou fortalecer a aura. A célula possui mecanismos de reparo de DNA e essa estrutura, para manter sua integridade, trabalha dentro de uma necessidade para que haja homeostase e não mutações, não problemas. Quando nós estamos agoniados, o sistema passa a não funcionar bem. A aura pode ser afetada por energias ou emoções de outras pessoas. A célula responde a sinais externos através de via de sinalização que influencia o seu comportamento. Uma aura brilhante é frequentemente associada a alta vitalidade. Para cá. A célula alta atividade metabólica indica uma célula saudável e ativa. A aura possui bloqueios que podem indicar problemas emocionais ou físicos. A célula tem bloqueios que vão causar várias dificuldades, como o caso de várias recepções, como até a diabetes. A diabetes não é a falta de recurso. Existe o recurso. A pessoa come, tem glicose, a célula não consegue pegar. Ela fechou a porta para pegar. Por quê? Quando que a gente vai entender o conceito espiritual disso? Por que ela fechou? O que aconteceu? No decorrer da história, normalmente depois de uma certa idade, mas existem outras situações, ela simplesmente não consegue mais. A aura flui através dos chakras, influenciando o bem-estar e outras coisas. A célula faz transporte de íons e moléculas através da membrana e é vital para a função celular, dando a gente bem-estar nessa troca. Cara, é tudo igual. A autofagia e a purificação. Práticas espirituais são usadas para limpar a aura, como a energização, limpeza de energia negativa da célula. Ela também se alimenta, causando a autofagia, o processo também de degradação, que ela também se retorna, e a reciclagem de componentes celulares danificados. Cara, é tudo muito parecido, é muito interessante, velho. Super legal, cara. Tem um monte de coisa que eu anotei aqui, tá? A aura acredita que armazena impressões de experiências passadas.
ela fica impregnado nela, nos campos energéticos, plasmáticos, com cores. As células, certas células, por exemplo, como neurônios, armazenam através do enraizamento dendrítico e através da transmissão por íons, memórias e informações. Dizem que existe memória celular, os adipócitos têm memória. Todas as células a gente tem. Elas mantêm uma determinada informação que não sai tão rápido. Olhe que interessante. Você sabia que para você emagrecer, você tem que passar 2 anos modificando a forma como o seu bucho é? Porque existe tanto memória muscular como memória buchular. Vê que interessante. Você sabia que se você começar a emagrecer agora, as células que vão guardar a quantidade de tecido adiposo, triglicérides, armazenado no seu bucho, só vão entender, isso que eu estou falando é científico, tá? Só vão entender que você de fato emagreceu depois de 2 anos. Elas guardam no citoplasma as informações de como estavam e se mantém assim, o que leva a uma conexão sobre como nós somos, a média de quem nós somos e o tempo de para que você precisa para mudar o seu sistema energético pessoal, que não é do dia para a noite. Não adianta você tentar ser bonzinho agora que você não vai conseguir. Você até vai fazer uma boa ação. Por exemplo, uma pessoa que para de comer, ela está tentando fazer uma boa ação. Mas ela só vai se tornar efetivamente uma pessoa mais magra depois de 2 anos com a memória do tecido adiposo, memória buchular. A mesma coisa acontece com você em tecido de ser bondoso. Você vai modificar a sua atitude, vai fazer um esforço, mas a sua energia pessoal precisa de uma curva pessoal para que ela mude. E que, de fato, você tenha a assinatura de uma pessoa melhor. Vê que interessante, como é muito igual, velho. Isso que eu falo aqui. Vamos falar agora sobre 20 patologias ou coisas que a gente pode aproximar entre uma e outra. A gente vai falar como manter, porque para a gente entender como manter a aura em paz, eu estou fazendo um comparativo de uma coisa. Cara, eu só consigo entender coisas que eu consigo ver. Só. Se eu não vejo uma coisa, fica difícil eu ficar imaginando. Eu não gosto muito dessa coisa de imaginar. Apesar de ter estado preso há muito tempo, até ter feito a técnica OIA2 com questão da visualização. Mas eu não gosto. Eu gosto de tentar fazer. Eu preciso saber de alguma coisa para me comparar. Eu não achei nada melhor do que comparar energeticamente com o citoplasma celular. A aura tem desequilíbrios energéticos que podem levar a sensações de cansaço, vulnerabilidade e influência negativa. A célula tem estresse oxidativo, que ocorre quando há um desequilíbrio entre a produção de espécies reativas de oxigênio, que são o que está acontecendo ali dentro, e a capacidade da própria célula se renovar, levando danos de proteínas. Mesma coisa, fica doente. Inclusive causando mutação celular, às vezes. É muito interessante como tudo, as rupturas na aura são vistas como vulnerabilidades a influências externas negativas, buracos, não funcionando, não está circulando. Então você está vulnerável a patógenos. Na aura mesmo, obsessores se aproximam mais fácil. Você está com uma grande capacidade, então ficam buracos. Com isso você está mais fragilizado. Você passa num lugar, a energia já encaixa, fica presa. A célula, os danos, às vezes, são feitos, tanto as DNA como outros, se não são reparados, em qualquer situação, levam a mutações e doenças com vários tipos, até o câncer. A contaminação energética na aura pode resultar na exposição a ambientes e pessoas negativas. É a mesma coisa, você está contaminado. Existe uma teoria de que, assim como os vírus e as bactérias, eles circulam, os fungos e tudo mais, as nossas células, de que tem patógenos circulando na nossa aura. O acúmulo de substâncias, de tóxicas, de lugares que você vai, não é só uma questão de você estar sentindo energia negativa. Cara, se sua célula é atacada por patógeno, você também é atacado por patógeno. E não são espíritos, não. São vidas pequenininhas, essas que a gente não entende quais são ainda. Ah, só você está viajando na maionese, eu tenho certeza que eu não estou. Certeza. Como é que você pode ter tanta certeza assim, seu mal da foca? Teno. Eu vou falar. Há um tempo atrás, cerca de 1800 e alguma coisa, se tinha partos e cada 10 mulheres, 1 a 3 morriam durante o parto. Do nada, uma certa criatura que estava fazendo os partos decidiu fazer um experimento. Vamos lavar as mãos. Passou a morrer a cada 10, 0,3. Isso naquela época, eles não tinham conhecimento de iodo, de limpeza profunda, só isso que não foi sol.
E eles não sabiam o que eram. Eles não tinham ideia do que eram. Não tinham. Foi lá, não sabiam. O que fez? Começou todo mundo a lavar a mão sem entender por quê. Até que se descobriu, foi a fundo, começaram a ver, aí encontraram as bactérias, aí viram que elas existiam, que está em tudo. Nos seus dentes, nesse exato momento, eu falo, tem mais bactérias do que gente no mundo. Nos seus dentes. Não importa se você escovou ou não. No seu estômago, com a microbiota, então, acho que uma parte gigantesca de você é bactéria. Grande, célula pesa. Se não é verdade, nosso corpo é todo voltado de célula, nós pesamos. Pesa. Vai juntando, então pesa. Sou muito. Então, que existe, ao meu ver, a mesma coisa na nossa aura, só que hoje, fantasiosamente ou cegamente, nós falamos, nossa, você está com energia ruim. Você não está com energia ruim só, você está infectado. Por quê? Quem não toma banho, fica sujo. E se você fica sujo, tem um ambiente propício a ter fungo, a bactéria. Se você não lava as mãos, você está com a mão infectada. Cara, isso é uma coisa difícil de entender aqui. Chega, piscou aqui lá de cima para baixo. Então nós estamos infectados. Quando você visualiza você como um campo, um sistema energético, manter a sua aura em paz significa entender que existe micro-organismos convivendo ao nosso redor. Significa dizer que quando você chega perto de uma pessoa que ela está negativa, ela está lotada de bactéria na aura. Era assim antigamente, velho. Há pouco tempo o cara tomava um negócio no chão, não tinha como curar. Ela infectava e morria. Só há pouco tempo que descobriram a penicilina. De 50, 40 e pouco, foi um negócio desse assim, no meio da guerra. Um pouquinho depois da guerra, antes, coisa assim. Descobriu a penicilina, sem querer, um fungo. Agora, que já não está funcionando mais tanto por causa das bactérias em evolução e que as superbactérias que estão sendo feitas aí, que estão existindo. Que é outra coisa que a gente vai ter que ver, né? Tá um problema. Às vezes, para curar uma coisa que era simples, que eu estou usando 4 antibióticos hoje em dia. 4. Para hepatite B e C, se não me engano, você tem um trabalho que são 4 antibióticos por 2 meses, depois 2 antibióticos por 4 meses. E era um só. Agora são 4. 4 mais 2. Você vê como o negócio está tenso. E alguns não estão curando, não está saindo. Então, que interessante pensar que você pode ver, nossa, essa pessoa tem energia ruim. Não, pode falar, ela está infectada. A energia que você está sentindo dela é a mistura da próprio local. Pensa assim, uma casa bagunçada. É um corpo que não toma banho, a pessoa tem uma mente não legal, não toma banho. Ou ela não sabe que tomar banho é importante. Então ela vai se infectando. Tomar banho seria o entendimento da sujeira áurica através dos seus próprios pensamentos constantes negativos, que ela não sabe, que cria um ambiente característico para patógenos espirituais. Eles são seres que não existem aqui. Ah, Saulo, que maluquice. As bactérias e os vírus, se você parar para pensar, até pouco tempo a gente nem sabia que existiam. Eles não existem aqui. Aliás, cadê a bactéria? Às vezes nem parece que é verdade. Você lava a mão, nem parece verdade. Parece mentira. Nem aquilo que a gente sabe que existe, a gente acredita às vezes. Então, que interessante. Energia estagnada pode levar a sentimentos de apatia, estagnação pessoal, quando você está com a aura estagnada. As disfunções de uma célula estagnada faz com que os lisossomos resultem em acúmulo de resíduos, não limpam mais a célula, levando a doenças e depósitos de sujeira dentro da própria célula, causando um ambiente propício para seres estranhos entrarem ou a célula se autodestruir. Aliás, existe uma outra teoria que eu estava olhando e eu queria conversar isso com vocês. O corpo humano tem uma coisa que eu não entendi direito ainda, mas eu estou de olho nisso há um tempo e questionando isso há um tempo. O corpo humano, ele decide o sistema. Cara, é difícil. Existe uma coisa chamada, eu aprendi com o meu amigo Joromil, não sei se ele está assistindo, mas aprendi com ele, apoptose e auto-squeeze. Já ouviu falar? A auto-squeeze é uma apoptose mais calma que tem sido estudado mais recentemente. A apoptose, quando a célula se autodestrói, ela libera ao redor todas as suas organelas, o núcleo, e com isso chama a atenção do sistema imunológico, que vai lá e causa uma inflamaçãozinha ali, que é uma resposta rápida do sistema imunológico. Não chega a ser uma inflamação, mas se depender da quantidade torna-se. O auto-squeeze, a célula ela vai morrendo aos poucos, amor. Ela vai murchando, ela vai tirando, ela não chama a atenção do sistema imunológico. Até que ela simplesmente dissolve. É bem mais sutil que a apoptose. Tá? Isso é um novo conceito, se existe, se é científico que eu estou falando. Eu acho que existe.
Eu não sei dizer em que situação, ainda estou tentando entender. Uma situação de apoptose auto-squeeze humanitária, que por algum motivo que eu não sei dizer qual é, o segmento físico orgânico não mais está indo de acordo na evolução em relação ao que o planeta precisa. E um sistema muito maior do que a gente imagina marca a gente para morrer. Sai. Eu tenho estado observando, ainda não consigo interligar as coisas, mas eu tenho certeza que isso existe. Que é algumas explicações, algumas pessoas muito que ainda não seguem, o sistema que está ali dentro não bate direito, a pessoa é marcada e você não sabe porque ela, a partir dali ela começa a murchar. Ela paga. Eu não estou falando de idade, não, tá? Estou falando que existem situações que nós somos marcados pelo próprio sistema planetário. Eu não sei dizer qual é a inteligência disso, tá? Ver que isso acontece, eu não consigo entender a apoptose, como é que uma própria célula se marca para ela mesma morrer. E algumas células se reinventam, causando mutação nos genes que levam à apoptose, que como o P53 e outros tantos aí, o RB, o P21 e outros, e ela simplesmente não morre mais, criando um sistema de matar o próprio corpo, que é o sistema de câncer. E ela volta a ficar, entre aspas, numa imortalidade que não deveria, e outras coisas aí. Então eu fico ligado nisso, acho muito interessante. Eu não sei, cara, eu não sei se isso a gente pode chamar de suicídio, tá? Da própria célula, que seria a apoptose. Eu não sei se isso... dizem que é a própria célula, mas ninguém sabe direito. Porque existe a própria célula que faz, existe a outra que avisa. Uma célula, quando abre espaço, uma célula do lado é chamada para bloquear, para colocar no lugar dela aquele buraco que saiu. Muito estranho. Vamos para frente. Estou falando isso assim, que é coisas muito legais para ser observado.